Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Lígia Teixeira, sou especialista em planejamento. E hoje eu vou partilhar com vocês aqui uma dica muito legal, muito bacana. Pelo nome aí você já observa que é uma temática voltada para mulheres, mas na verdade essa é uma dica que dá tanto para homens quanto para mulheres. Então fica comigo até o final e bora simplificar. Então a dica que eu vou estar trazendo aqui hoje para vocês é uma dica que eu achei muito legal, muito bacana. Ela é uma referência, na verdade, de um site que eu visitei numa época que ele fazia algumas recomendações de leituras, que é o site do Mada, que é Mulheres que Amam Demais. E lá ele fazia uma recomendação maravilhosa de livros, inclusive alguns deles estão aqui, são os que eu vou partilhar com você hoje. É uma proposta assim muito interessante e concordo, sabe? Concordo com aquela lista de que são livros que realmente as mulheres precisariam ler, os homens precisam ler, para entender um pouquinho também sobre essa sociedade, sobre esse universo feminino. A gente na verdade vive, né? A gente meio que absorve algumas verdades, aquilo que é transmitido de mãe para filha, aquilo que a sociedade transmite para a gente, algumas verdades, e a gente acredita nisso, mas sempre tem alguém que quebra isso, né? Quebra esse paradigma, questiona. E eu acho que quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai ser livre nas nossas escolhas. Aí sim você vai escolher qual caminho você vai querer seguir. Não porque alguém disse que esse caminho era importante para você, que era o melhor, que mulher deveria se comportar dessa forma. Enfim, você vai ter uma escolha mais consciente. Então por isso que eu tô trazendo aqui, vou partilhar. São livros que eu li, livros riquíssimos. Vou começar aqui com o primeiro livro, é esse aqui, Codependência Nunca Mais. Esse livro aqui eu acho que eu já li ele umas 3 ou 4 vezes. Eu li esse livro há mais de 10 anos, a primeira vez que eu li, que eu conheci esse livro. Esse livro, na verdade, ele não é específico para mulheres, tá? Ele é um livro sobre codependência, o subtítulo dele que é Pare de Controlar os Outros e Cuide de Você Mesmo. Então, dentro dessa temática que ele fala justamente sobre as dependências, ou seja, dependências químicas, dependências emocionais, qualquer tipo de dependência, para cada dependente você tem o codependente, ou seja, uma pessoa que alimenta a dependência da outra. Ambas as pessoas, elas estão doentes, então às vezes é muito fácil a gente visualizar o dependente químico como a pessoa mais doente dentro do processo. Mas na verdade todas as pessoas que estão envolvidas são tão doentes quanto, né, emocionalmente falando. E o livro traz essa abordagem do quanto a gente tenta controlar a vida dos outros, ou seja, coisas que a gente não tem controle, né? A vida do outro é a vida do outro. Mas de alguma forma a nossa vida gira em torno disso. Então é um livro que aborda essa temática da codependência, da dependência química. Ele aborda a dependência emocional. Ela é uma visão que se aplica tanto para homens quanto para mulheres, então é uma leitura que vale a pena ser feita pelos dois gêneros. O segundo livro, na verdade eu não tenho ele aqui, tá? Mas aí eu vou apresentar para vocês, recomendar ele e vou recomendar um bônus para vocês, tá? Que é o livro Mulheres que Amam Demais. Quando eu ouvi esse termo pela primeira vez, nossa, eu acho que foi uns 10 anos antes de eu ler o livro. E confesso a você que eu não me identifiquei nada com o termo, foi abordado numa novela. E aí eu recebi uma recomendação de fazer a leitura desse livro. E logo na primeira página, lá no prefácio, assim, eu já fui fisgada pelo livro. A dependência de você amar demais, ela também não é uma exclusividade das mulheres, apesar do livro ser Mulheres que Amam Demais. Por quê? Porque a dependência de você amar demais, ela é aquilo que a sociedade entende como uma relação amorosa. Então, como uma relação afetiva. São relações doentes. A gente não precisa ir muito longe, a gente só precisa abrir o nosso Instagram, o nosso Facebook, para ver o quanto as pessoas elas se relacionam de forma doente. Doente mesmo, é impressionante assim como a gente não enxerga. Como é que eu faço para chamar a atenção do meu namorado ou da minha namorada? Não, vou fazer ciúme. Como é que eu faço ciúme? Não, aí eu vou dar em cima de uma outra pessoa, então eu vou ignorar. Isso são relações doentes. Comportamentos de ciúme, de insegurança, possessividade, né? de sentimento de posse sobre uma outra pessoa, são relações doentes. Isso não é exclusividade só das mulheres. E o livro ele faz assim uma reflexão fantástica
fantástica sobre isso. Então a dependência afetiva, ela é bem retratada nesse livro. Esse outro que eu tenho aqui é Meditações Diárias para Mulheres que Amam Demais. É um livro fantástico, ele tem todos os dias, ele tem uma reflexão simples, uma reflexão leve, uma reflexão rápida sobre essa temática, sobre como isso é importante, a gente tá se amando, amor, aí fala sobre amor próprio, fala sobre respeito, sobre tantas coisas importantes que às vezes nós mulheres, né, nos passamos, a gente não se apercebe nisso, né, a gente entra num relacionamento totalmente tóxico, se relacionando com pessoas tóxicas, a gente acha que nós somos incompletos e que a gente precisa de um relacionamento. Quando a gente fala assim, eu preciso encontrar a metade da minha laranja, isso é uma frase totalmente de um relacionamento não saudável. Foi a primeira vez que me despertou que existem outras dimensões de você ser saudável. Saudável não é só o físico, né? Tá cuidando da alimentação, de você ir pra academia e tudo, mas também ser saudável emocionalmente. Então, assim, a gente é cercado por algumas frases, algumas coisas que a gente ouve, né? Que a gente precisa achar alguém que nos complete, a gente precisa achar alguém que nos faça feliz. Isso são frases para ajudar a gente manter essa normalidade, né? De achar que isso é um relacionamento saudável, quando na verdade não é. Um casal é super feliz quando eles se completam. Não, muito pelo contrário. Um relacionamento saudável é quando as duas pessoas são completas e elas somam, né? Elas não se completam, não está faltando nada no outro, muito pelo contrário, o outro é completo, eu sou completa e a gente se soma. Essa é uma grande sacada, né, que assim o livro traz uma abordagem fantástica, né, pela autora. Eu recomendo a leitura, tá? Tanto do livro quanto desse aqui das meditações diárias. Aí depois que eu li esse livro das Mulheres que Amam Demais, eu fui justamente no site, vocês podem acompanhar lá no site deles também. E eu comecei a ver que eles tinham uma indicação de literatura sobre a temática. E aí um dos livros que ele indicava lá é esse aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu confesso a você que eu não fazia ideia do que esse livro significava, mas ele traz uma abordagem maravilhosa. Inclusive esse aqui é um livro muito queridinho, muito famoso, muito compartilhado. Inclusive formam grupos de estudo para estudar sobre esse livro. Então ele fala no livro basicamente quantas mulheres elas foram domesticadas. As histórias infantis que são passadas de geração em geração, elas são alteradas para atender a expectativa daquela sociedade naquele momento e consequentemente podar a mulher. Então a mulher, ela nasce, né? Ela foi criada com um instinto selvagem dela que é constantemente domesticado. Então ela aprende que ela não pode se exaltar, que é feio, que é errado, ela não pode sentir desejos, ela não pode sentir medo, ela não pode sentir tesão, ela não pode sentir, enfim, são várias coisas que são rotuladas à mulher, né? E aí aqui a autora, ela é fantástica nisso, ela fala sobre a gente resgatar isso, resgatar essa essência feminina. Ela é uma leitura, vale a pena fazer essa leitura, é uma leitura grande, ela tem por volta de 500 páginas, mas assim, gente, ela é riquíssima, vale a pena. Inclusive assim, eu sempre estou revisitando esse livro, então é um livro de estudo mesmo, tá? É um livro que não é simplesmente fazer a leitura e abandoná-lo, tá bom? É um livro de estudo mesmo. Um outro livro que estava lá na recomendação do site, do Mada, é esse aqui, O que Toda Mulher Inteligente Deve Saber. É uma leitura mais fácil, tá? Agora ela é uma leitura muito direta. Ela não tá dentro daquele universo florido feminino. Então é uma leitura que vale a pena, sabe? Algumas coisas, algumas mulheres já sabem sobre isso, que é colocado aqui no livro. Outras mulheres não sabem, né? Então assim, às vezes a gente precisa entrar dentro de um relacionamento, às vezes um relacionamento abusivo para poder aprender isso aqui. Então eu gosto daquela reflexão que você tem 3 formas de aprender as coisas. Uma é você vendo pela experiência dos outros, né? Aprendendo com os erros dos outros, que é uma forma inteligentíssima de você aprender. Outra forma de você aprender é com os seus próprios erros. Então você vai precisar sofrer para isso, né? Você vai precisar passar pela experiência para poder aprender.
E outra é você buscando conhecimento. Então, se você ainda não tem alguém do seu lado que já passou por alguma experiência, ou você mesma não passou, né? Às vezes as pessoas entram em ciclos abusivos, né? Entra num relacionamento abusivo e daqui a pouco sai, entra em outro, ou então fica anos preso em um relacionamento abusivo. Então, esse livro aqui, ele traz algumas verdades que nem todo mundo te fala, tá? Então, recomendo a leitura. Esse aqui é um excelente amigo e leitura fácil, tá certo? Muito boa. E o último livro que eu vou trazer aqui para vocês não foi necessariamente uma recomendação lá do site do Mada, mas enfim, é esse aqui, Jesus e as Mulheres. Ele é um livro assim que ele traz algumas reflexões sobre as mulheres que conviveram no tempo de Jesus com ele. As mulheres que estavam ao seu redor. E o que é que ele pensava sobre essas mulheres, né? Então, assim, ele nunca colocou a mulher em uma situação de submissão ou de uma posição inferior. É interessantíssima a reflexão que ele faz de quanto Jesus ele fortalecia as mulheres, quanto ele fortalecia a força das mulheres dentro da sociedade. Aqui ele cita várias dessas mulheres de exemplo. Ele fala de Maria Madalena, fala da própria Maria de Nazaré, Maria de Betânia, fala de várias personagens que estiveram com ele. Esses exemplos eles são inspiradores, tá? Então Jesus ele estava num tempo em que a sociedade era extremamente patriarcal. As mulheres elas não tinham muita liberdade de expressão. Então a gente sabe que ainda existem sociedades em que a mulher ela não tem essa liberdade que a gente tem hoje, né, de falar. E ainda assim, apesar dessa liberdade, em vários momentos a gente se sente enquanto mulher reflexiva. Será que eu devo falar, né? Será que é correto eu falar? Será que é o momento de eu falar? Então, quantas e quantas mulheres não se sentem assim também? Enfim, vale a leitura dele, excelente livro, gostoso de ler também, tá? Muito bom. Então, é assim que eu compartilho os 5 livros. Eu acho que a gente precisa, né, enquanto mulher, se conhecer, se perceber. Então, por isso que eu recomendo a leitura. E se você gostou, se você tem alguma outra sugestão de livro para indicar que vale a pena a gente fazer essa leitura, então compartilhe aqui, vou adorar saber. Então, gratidão por ter ficado comigo até o final e te espero no próximo vídeo. Até lá!